Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos passando para vos trazer uma palavra ao coração de cada um dos nossos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Oremos a Deus para começar a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos desde já, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos estudar hoje sobre as armaduras de Deus. Estudo bíblico sobre as armaduras de Deus, texto base, Efésios 6, 10 ao 18. E vamos para a introdução do ensino da palavra. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, apresenta a vida cristã como uma batalha espiritual constante. Ele mostra que a vitória não depende da força humana, mas do poder de Deus. Assim, o cristão precisa vestir-se com toda a armadura de Deus, ou seja, com Cristo e os recursos espirituais que Ele provê. E a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Primeiro ponto. A força do crente está em Deus. Está no verso que nós acabamos de ler. E quando o apóstolo se expressa sobre a força, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Explicando isso, nós vamos entender que a força do crente não vem da carne, nem da inteligência humana, mas da comunhão com Deus. Fazendo uma aplicação, o que nós vamos aprender? O segredo da vitória está na dependência do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito de Deus. Segundo ponto, o texto paralelo é Zacarias 4:6, que diz: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Vou recapitular. Não por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aprendemos aqui uma lição. Antes de lutar, precisamos aprender a depender de Deus, depender do Espírito Santo. Segundo tópico, nós vamos aprender que a luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra pessoas. No versículo 11 e 12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. E o verso 12 continua dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos explicar tudo isso com carinho. Primeiro, Paulo revela que o inimigo real não é humano, mas espiritual. Satanás usa estratégias, ou seja, ciladas, para enganar, dividir e enfraquecer o povo de Deus. Então nós precisamos estarmos atentos a isso. Nessa explicação, nós vamos explicar o que diz o texto direitinho, que o cristão deve discernir espiritualmente as batalhas, não reagir na carne, mas no espírito. 2 Coríntios 10, 4 e 5 mostra que as armas da nossa milícia não são carnais. Você não vai lutar com esses seres espiritual com armas carnais, mas tem que ser com armas espirituais. Terceiro tópico diz o seguinte: a armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 17 diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aí o que Paulo está dizendo. Então, Paulo descreve 6 partes da armadura espiritual, símbolo da fé e da vida em Cristo. Vamos para a primeira armadura. Presta atenção. O cinto da verdade. Está no verso 14. Cinto da verdade. Diz assim, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vamos para a explicação. O cinturão segurava toda a armadura do soldado romano. A verdade é o que sustenta o cristão. A verdade é o que sustenta o cristão verdadeiro. Amém? Doutrinária e verdade no caráter. Vou recapitular. O cinturão segurava toda a armadura do soldado romano, e a verdade é o que sustenta o cristão verdadeiro, ou, na verdade, doutrinária, e, na verdade, no caráter. Estou explicando devagarinho para nós entender. Agora, aplicação. Quando eu falo aplicação, estou aplicando para você, para a igreja, para nós. Presta atenção.
O cristão deve viver na verdade do Evangelho e falar a verdade em amor. Efésios 4:15. Lição: a mentira é a fraqueza do guerreiro. A verdade é sua firmeza. Entendemos? Preste bem atenção. Segunda armadura: a couraça da justiça. Está no mesmo versículo, parte B, que diz o seguinte: vestida a couraça da justiça. Aplicação. Extensão. A couraça protegia o peito, o coração. A justiça aqui é dupla. Justificação recebida por Cristo, Romanos 5:1, e a justiça prática de uma vida santa. Aplicação: um coração justo é protegido contra as acusações do inimigo. Lição: o inimigo ataca o coração. A justiça de Cristo é o escudo que protege. Terceira armadura: o calçados do Evangelho da Paz, está no verso 15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Vamos para a explicação. As sandálias dos soldados permitiam firmeza e prontidão. O cristão deve estar sempre pronto a anunciar o Evangelho. Isaías 52:2. Agora, explicação. Quem evangeliza permanece firme, mesmo em terrenos escorregadio. Lição: o Evangelho da Paz nos faz andar em meio à guerra com segurança. Quarta armadura: escudo da fé, está no verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aplicação. Veja bem. Explicação. O escudo romano era grande, feito para cobrir todo o corpo. A fé apaga as flechas do medo, da dúvida e da tentação. Aplicação: quando o inimigo lança dardos de incredulidade, a fé declara: está escrito. Mateus 4:4. Lição: a fé não impede o ataque, mas apaga o fogo do inferno. Armadura de número 5. O capacete da salvação, verso 17. Tomai também o capacete da salvação
Explicação: o capacete protege a mente. A salvação guarda nossos pensamentos contra o desânimo e a confusão. 1 Tessalonicenses 5:8. Aplicação: lembre-se sempre, você é salvo, redimido e seguro em Cristo. Lição: a mente salva, a mente salva pensa como Cristo. Armadura de número 6. A espada do Espírito. No verso 17, na parte B, diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá. Explicação: a espada é a única arma de ataque na armadura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Aplicação: o crente vence o inimigo com a palavra, não com opiniões humanas. Jesus derrotou Satanás no deserto dizendo: está escrito. Mateus 4:1-11. A lição é: o guerreiro sem palavra luta desanimado. Então tem que ler Bíblia, tem que comer a palavra, aprender, que é para não morrer no começo da guerra. Tópico 5 diz o seguinte, tópico 6 diz o seguinte: a oração, o poder que ativa a armadura. A oração, o poder que ativa a armadura. No verso 18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Aprendemos aqui na explicação. Olha o que diz. A oração é o fôlego da guerra espiritual. É o meio pelo qual mantemos a comunhão e recebemos direção do comandante, Deus. Agora vamos para a aplicação. Sem oração, a armadura é apenas teórica. Com oração, ela se torna viva e poderosa. Lição: a armadura é eficaz quando o soldado fala com o general. Amém? Veja bem, nós falamos do tópico 4, foi um engano ali, mas agora é o tópico 5. Veja bem, resultado: firmeza e vitória. Havendo feito tudo, ficar firme. Efésios 6:13 da parte B. O objetivo da armadura não é apenas lutar, mas permanecer firme. Cristo já venceu. Nós apenas permanecemos em sua vitória. João 16:33. Vou para a conclusão, terminar o estudo aqui. Leia, medite, faz reflexões para você estar mais ligado na palavra de Deus. Primeiro que a armadura da fé é o próprio Cristo revestido ou revestindo o crente. Vou recapitular.
A armadura da fé é o próprio Cristo revestindo o crente. Agora presta atenção. Primeiro ponto, verdade. Ele é a verdade. João 14:6. Segundo ponto, justiça. Ele é a nossa justiça. 1 Coríntios 1:30. Terceiro, evangelho. Ele é a paz. Efésios 2:14. Quarto, fé. Ele é o autor da fé. Hebreus 12:2. Quinto, salvação. Ele é o Salvador. Atos 4:12. E 6, a palavra. Ele é o verbo. João 1:1. Reveste-te do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:14. Entendeu? Vamos aqui para uma aplicação final. Primeiro, examine sua vida espiritual. Há alguma parte da armadura que está faltando? Segundo, reforce diariamente sua fé com a palavra e a oração. 3. Lembre-se, você não luta sozinho. O Espírito Santo luta por você. 4. A vitória pertence àqueles que permanecem firmes até o fim. Esta é a palavra de hoje, o ensinamento de hoje. Guarda no teu coração e viva com fé a palavra de Deus. Parte da armadura, cinturão da fé, couraça da justiça, calçado da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite na paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.